Em letras brancas sobre tela preta, não recomendado para menores de 14 anos. Realização e produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados e Filmes de Junho Produtora. Coprodução: Sala Filmes, Convergência Produtora, Padrinho Agência de Conteúdo, Ideia, Ação, Design e Planejamento e Sorte Produções. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Apoio: Sintrajuf RS. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 9. Beatriz, com Graziela Pires. Ela é negra, tem cabelos crespos, curtos e volumosos. Tem rosto longo e fino e lábios grossos. Usa blusa azul e aparece dos ombros para cima. Olá, meu nome é Beatriz, eu tenho 34 anos. Eu confesso que eu fiquei um pouco receosa quando me convidaram para participar da campanha O Confessionário. Não porque eu sou tímida ou tenha medo de me expor, mas porque eu não queria revisitar algumas cicatrizes que eu já superei. Mas eu fui refletindo e pensei que seria importante eu poder falar para que outras mulheres que estivessem passando pelo que eu passei possam superar suas cicatrizes também. O que eu passei fez com que, pela primeira vez na minha vida de militância, eu tivesse que pôr na prática aquilo que a minha militância me ensinou, que raça vem antes de gênero. Foi dolorido, foi sofrido, mas eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Esboça um sorriso. Mas, de qualquer forma, a violência contra a mulher sempre deve ser denunciada, e é por isso que eu estou aqui falando para vocês. Em 2014, eu conheci o Jota. O Jota era um príncipe de ébano. A gente se conheceu num aplicativo de celular, fomos conversando, trocando mensagens, até que a gente se conheceu e de cara a gente já começou a namorar. Era tudo perfeito, a gente combinava em tudo. Foi passando alguns meses e, para dar uma apimentada na nossa relação, eu mandei para o Jota umas fotos íntimas. Ele gostou, curtiu, mas eu percebi que depois daquele momento o Jota começou a ficar um pouco mais ciumento. Ele começou a controlar as roupas que eu usava, a dar palpite nas amizades que eu tinha. Mas eu achava que era fofo, que era amor, que era paixão. E um dia o Jota me presenteou com uma roupa. Não era uma roupa feia, mas era uma roupa que não tinha nada a ver comigo, que cobria meu corpo, escondia as coisas que eu mais gostava de mostrar no meu corpo. Imagem na tela do notebook. Eu usei para que o Jota não ficasse chateado. Ele adorou, elogiou, e a gente saiu para curtir com aquela roupa nova, mesmo que eu não estava me sentindo à vontade. Agora em tela inteira. O tempo foi passando, o Jota foi ficando um pouco mais controlador. É que um dia a gente estava se arrumando para ir para uma festa e o Jota resolveu que eu deveria ir com aquela roupa que ele me deu. Mas eu não queria ir com aquela roupa que ele me deu, eu queria ir com uma roupa mais à vontade, mais decotada. E a gente começou uma discussão. O Jota foi ficando nervoso e ele me empurrou na cama. Eu reagi, primeiro perguntando: o que está acontecendo? Tá louco? Ele foi ficando um pouco mais nervoso, e quando eu disse que eu não ia ir com a roupa que ele tinha escolhido, ele me bateu. Ele me bateu e eu comecei a chorar. Eu fechei a porta e o Jota ficou do lado de fora, pedindo desculpas, a noite inteira me mandando mensagens, dizendo que isso nunca mais ia acontecer, que tinha sido a primeira e ia ser a última vez. Eu fui me acalmando e perdoei. A gente seguiu mais alguns meses,
Mas cada vez o Jota estava mais agressivo. Ele não tinha me batido mais, mas as palavras eram muito ásperas. Ele me humilhava, escolhia as minhas amizades, dava palpites na minha roupa. Mexe levemente a cabeça para um lado e outro. E num outro dia, mais uma vez, por causa da minha roupa, a gente começou uma outra discussão. E o Jota me bateu de novo. Mas dessa vez, eu não chorei. Eu fechei a porta e disse que eu não queria mais o Jota na minha vida. Ele pediu, implorou, mandou mensagens, mas eu disse que tinha acabado. E para se vingar de mim, o Jota usou aquela foto que eu tinha mandado lá no início do nosso namoro e espalhou para todos os meus amigos, para todos os meus colegas de trabalho, para minha família. Eu tive que ficar 6 meses afastada do meu trabalho. O Jota ficou me ameaçando a minha família, e eu fiquei com muito medo, e eu denunciei ele. Durante esse processo, até que a nossa audiência chegasse, eu fui passando por esse processo de pensar o que eu faria em relação ao Jota. Ele me violentou, ele me humilhou, mas ele era um dos nossos. E no dia da audiência, quando a advogada me perguntou se eu ia seguir com um processo que poderia prender o Jota, eu lembrei do que a minha militância me ensinou. A raça vem antes de gênero. Eu não tinha pensado nem planejado tomar essa decisão, mas na hora eu fiquei lembrando que esse processo de violência, ele não acontece de uma hora para outra. Nós, mulheres negras, homens negros, somos violentados todos os dias pelo racismo. E essa violência das cicatrizes, que às vezes a gente não supera, que às vezes a gente não tem tempo de curar. E naquele momento, quando ela me perguntou se eu ia seguir com um processo que poderia prender o Jota, eu olhei para ela e disse, não, eu não vou continuar porque eu não quero levar a carga de mandar mais um homem negro para o cárcere privado. Hoje, eu vejo que eu tomei a decisão certa. Não foi fácil, mas eu superei essas cicatrizes e eu espero que o Jota também tenha superado as dele. Eu estou aqui hoje contando essa história porque eu acredito que a gente, enquanto mulher, quando violentada, temos sim que denunciar. Mas nós, mulheres negras, temos mais uma carga além da violência contra a mulher. Nós temos a violência contra os nossos. Nós temos a violência racial. Então, eu acho que eu fiz a decisão certa. Eu não mandei o Jota para a prisão. Mas ao denunciar o Jota, eu acredito que ele pôde fazer um processo de reflexão, assim como eu fiz. Eu me fortaleci, eu busquei na minha ancestralidade uma força para tomar essa decisão correta. E eu estou aqui hoje, tomando essas cicatrizes, para dizer para que todas as mulheres que sofram qualquer tipo de violência doméstica denunciem, mas que a gente não fique só na denúncia, e que a gente não fique só olhando para as vítimas, que são muito importantes, mas que a gente também olhe para esses agressores, porque o machismo, o racismo, ele permeia todas as nossas estruturas, e tanto homens quanto mulheres são vítimas desse processo. E para a gente mudar isso, a gente vai precisar olhar também para todos que estão envolvidos nesse processo de violência. Nós, mulheres, vocês, homens, tanto agressores quanto vítimas, precisamos ser olhados, precisamos ser acolhidos, e principalmente a gente precisa tomar essa luta contra o racismo e contra o machismo, contra o feminicídio, como uma luta de todos nós. Não só uma luta de mulheres, não só uma luta de mulheres negras, todos nós precisamos abraçar essa luta e fazer com que
todos os Jotas que estão por aí não sigam perpetuando a violência, nenhum tipo de violência, nem contra mulheres, nem racismo, e muito menos feminicídio. Ela nos olha, séria. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Quando a gente fala de feminismo e de direito das mulheres, é impossível não falar de raça. O feminismo deve ser interseccional, justamente porque precisa abraçar uma história muito triste de um racismo estrutural que criou o Brasil. Então, eu, como mulher branca, ela tem cabelos crespos e rosto redondo. Não posso falar de feminismo sem entender a dor das mulheres negras. A Audre Lorde fala que eu não serei livre enquanto outra mulher tiver amarras, ainda que as amarras dela sejam diferentes da minha. E, na verdade, falar de feminismo interseccional é dizer para uma mulher negra: eu te vejo, eu sei do que acontece contigo. Porque ao longo de toda a vida, isso foi muito invisibilizado. E justamente por isso, a gente observa que, enquanto o índice de feminicídio de mulheres brancas diminuiu 10% nos últimos 10 anos, o índice de feminicídio de mulheres negras ele aumentou 54%. Existe uma ideia absurda de que os corpos das mulheres pertencem aos homens. E essa ideia é ainda mais acentuada quando a gente fala de corpos de mulheres negras, que sempre foram abusadas, que sempre foram torturadas, que sempre foram massacradas. E o Brasil tende a minimizar o racismo, minimizar a escravidão. E minimizando isso, diminui também as políticas públicas para mudar esses dados. Mais de 65% das mulheres que morrem vítimas de feminicídio são mulheres negras. Então eu preciso fazer esse corte entre gênero e raça para que o meu feminismo valha não só para mim, porque eu não quero que apenas as mulheres brancas tenham direitos, mas eu quero que todas as mulheres tenham direitos. Então, se a gente fala que o feminismo toca nos óculos, ele quer não ocupar os lugares dos homens, mas se equiparar e dividir 50% para cada um, eu, como mulher branca, tenho que saber que dentro do meu feminismo eu também tenho que dividir o protagonismo com as mulheres negras. Por que as mulheres negras não são sócias de escritório? Por que as mulheres negras são sempre a base de uma pirâmide social, enquanto os homens brancos são sempre o topo? Com certeza é a mulher negra que tem mais dificuldade de informação, de educação, de acesso à saúde, de acesso a saneamento básico. Isso é muito importante para a gente entender não só o machismo, mas que dentro do machismo existe... A imagem trava. Ou o contrário, na verdade, porque o racismo é um dos grandes problemas que a gente precisa mexer para conseguir não apenas equidade de gênero, mas uma igualdade necessária no nosso país. A tela escurece. Elenco primeira temporada: Amanda Gatti, Arlete Cunha, Cibele Sastre, Dani Dejade, Danuta Zagueto, Débora Finocchiaro, Eleonora Prado, Graziela Pires, Laura Medina. Criação, direção e roteiro: Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco: Débora Finocchiaro. Montagem e desenho de som: Leonardo Capelati. Direção de fotografia: Fred Paz. Direção de produção: Leonardo Peixoto. Trilha sonora: Laura Finocchiaro. Design gráfico: Luciano Rivas. Vinheta: Victor dos Santos Robert. Audiodescrição: Marilane Castro da Costa e Felipe Mianes. Libras: Ângela Russo. Assessoria de imprensa: Padrinho Agência de Conteúdo, Tatiana Bandeira, Igor Morandi, Alexandra Zanella. Apoio comunicação: Luciana Betoni, Juliana Cohen, Luísa Soares, Kathleen Santos, Bettine de Paris, Mirella Joyce, Camila Lourenci. Assessoria jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Produção executiva: Alexandra Zanella, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Logos de realizadores, produtores e apoiador. Brasil 2020.
Para denúncias, procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Coletivos como As Justiceiras e Mapa do Acolhimento estão preparados para acolher mulheres vítimas de violência. Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212. Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org.